Finalizando essa parte inicial sobre probabilidade, eu vou relembrar aqui um pouquinho um assunto que é assunto do ensino médio, certo? Mas que é muito interessante que a gente conheça essas técnicas de contagem aqui dentro do contexto de estatística. Então, muitas vezes, a gente precisa determinar quem são os elementos do espaço amostral, ou pelo menos conhecer quantos elementos tem o nosso espaço amostral, e também quantos elementos tem dentro dos eventos favoráveis que a gente quer estudar. E muitas vezes, definir esse número é feito através das técnicas de contagem, ou seja, aquelas técnicas de arranjo, permutação e combinação que a gente estudou no ensino médio. Então, vamos relembrar um pouquinho como que são definidas cada uma dessas técnicas de contagem, quais são as fórmulas e como que a gente pode fazer isso na nossa calculadora, certo? Então, lá nas técnicas de contagem, a gente tem esse seguinte organograma que eu achei bem interessante essa organização, para diferenciar então o que é permutação, arranjo e combinação. Então, você tem um certo conjunto de objetos e você quer se perguntar como que esses objetos podem ser organizados numa determinada ordem. Se o número de objetos é igual ao número de posições que você tem para colocar, se isso é verdade, então a gente está falando de uma permutação. Para calcular a permutação de n elementos, a gente faz n fatorial. A gente tem essa opção de fatorial lá na nossa calculadora. Se por acaso eu tiver um número de objetos que é menor do que o número de posições, então, por exemplo, eu tenho 3 camisas e quero escolher uma delas para eu usar no dia de hoje, eu tenho o que a gente vai verificar, que é um arranjo ou uma combinação. Então, o número de objetos é igual ao número de posições? Não. Então, eu vou perguntar, a ordem com que eu organizo esses objetos importa? Se a ordem importa, eu estou falando de um arranjo. Então, o arranjo de n objetos em p posições com a ordem importando é dado por n fatorial sobre n menos p fatorial. Isso é chamado de arranjo de n elementos em um subconjunto de p elementos. Se essa ordem não importa, a gente tem, então, um exemplo de combinação. Na combinação, então, a combinação de n elementos tomados P a P ou organizados P a P é n fatorial sobre n menos p fatorial sobre p fatorial. Então, a gente tem alguns exemplos clássicos de permutação, arranjo e combinação que ajudam a gente a lembrar a diferença dessas ordens. Então, por exemplo, um exemplo de permutação é quando a gente quer formar um anagrama. Anagrama é formar uma nova palavra com as palavras de uma certa palavra dada, né? Desculpa, ficou meio confuso, mas vamos supor que eu tenho a palavra ostra. Então, eu tenho 5 letras diferentes, eu quero reorganizar essas letras. Então, eu quero verificar quantos anagramas eu consigo formar com essa palavra. Então, eu tenho 5 possibilidades para a primeira posição, 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 e 1. Portanto, eu tenho 5 fatorial com possibilidades, 5 fatorial permutações dessa palavra de 5 letras, certo? Nem todas as combinações vão gerar outras palavras, mas montagem de anagramas são exemplos clássicos de permutação. Agora, vamos supor que eu quero pegar um conjunto de letras, vamos supor cabana. Aqui, na verdade, eu tenho que pegar de letras diferentes, senão é um pouquinho diferente. Então, vamos colocar assim. Preciso de uma palavra que não repita. Casaco. Vamos supor a seguinte situação. Então, em vez de eu pegar uma palavra, eu vou pegar um conjunto de letras. A, B, C, D, E, F, G, por exemplo. Então, eu tenho um conjunto aqui de 7 letras. Eu quero formar palavras de 4 letras com essas 7 letras. Portanto, aqui eu tenho 7 letras, né? Então, eu vou ter 7 possibilidades para a primeira, 6 para a segunda, 5 e 4. Isso aqui são, então, 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. Aqui embaixo dá 3 fatorial, que vai acabar cortando com 3, 2 e 1. Então, esse é um exemplo clássico de arranjo, quando eu tenho um conjunto de letras e quero formar uma palavra com menos letras do que aquele conjunto. Então, o número de objetos não é igual ao número de posições e a ordem que essas letras foram colocadas importa. Agora, se eu pegar o exemplo de formar grupos ou formar duplas, formar grupos dentro de uma sala
ou formar duplas dentro de um conjunto de alunos. Eu vou estar pegando, por exemplo, eu quero formar duplas, então eu tenho 2 elementos dentro de um conjunto total de alunos. Então eu não estou usando todos os elementos. E a ordem importa? Não, porque formar uma dupla com a Maria e com o João é a mesma coisa que formar a dupla formada pelo João e pela Maria. Nesse caso, então, eu tenho um exemplo clássico de combinação. Então, relembrando aqui as fórmulas mais clássicas, que são essas 3 que eu coloquei ali, mas a gente tem alguns casos mais específicos quando a gente tem um arranjo com repetição. Então, quando a nossa palavra tem letras repetidas, a mesma coisa com combinação, permutação e também permutação circular, que é um outro tipo especial de permutação. A gente não vai entrar tão em detalhes nessas técnicas de contagem com repetição, certo? Mas todas as fórmulas delas estão aqui do ladinho. A gente vai usar mais as 3 clássicas, arranjo, combinação e permutação. As fórmulas são aquelas que eu apresentei para vocês, certo? E na calculadora de vocês, essas funções estão aqui nesses botões. Então, vocês podem identificar na calculadora de vocês aonde que está o botão NPR ou K, não sei, depende da versão da calculadora, NCR e o botão do fatorial. Então, o fatorial a gente vai usar para calcular a permutação. Esse do C vai fazer exatamente a combinatória de N e K elementos, NR elementos, e o botão do P, porque a gente tem que lembrar que a nossa calculadora está em inglês, o P significa o arranjo, certo? Então você consegue identificar aí na sua calculadora e fazer alguns testes. Para que você possa testar e verificar, por exemplo, essas funções, eu posso dar 2 valores aqui para que você faça o teste, mas basta colocar na fórmula, você também consegue verificar. Então, por exemplo, 4 fazendo a permutação, 4 permutação de 2, eu vou colocar aqui o resultado, e 7 permutado de 5, por exemplo, vou colocar combinado assim, combinado de 5, vou colocar ali do lado. Então, você escreve exatamente assim na sua calculadora, o número N na frente, aperta o botão onde está essa função de arranjo ou de combinação na sua calculadora, lembrando que o P da calculadora significa arranjo, é só porque a calculadora está em inglês, e depois coloca o número menor na sequência, quantos elementos daquele conjunto de 4 você vai considerar. Então, fazendo isso aqui na calculadora, acho que eu até tenho a minha calculadora virtual, posso mostrar aqui para vocês, então vocês podem fazer isso aí na calculadora de vocês. Então, vamos abrir aqui, certo? Então, eu vou usar o meu botão, a minha opção de permutação está, cadê ela? Vamos ver onde é que tá. Não estava achando. As minhas estão em cima do botão de multiplicar e do botão de dividir, certo? Na calculadora científica, dê uma procurada na sua calculadora onde estão essas versões. Então, eu vou usar a primeira permutação. 4 tá em azul, então preciso apertar o Shift e 2. Então, a permutação de 4 tomados 2 a 2 é 12, né? Então, do jeito que eu escrevi aqui. E agora eu vou fazer a combinação de 7 tomados 5 a 5. Combinação tá no dividir. Então, Shift tomado 5 a 5 é 21. Então, eu tenho esses 2 valores de combinação. Então, posso colocar aqui, esse aqui é 12 e esse aqui é 21. Então, você pode fazer aí na sua calculadora brincar para utilizar esse botão de permutação e combinação. Para essa aula era isso, até a nossa próxima aula.